Beleza? Fala, galera! E hoje a gente vai ver como eu sobrevivi a uma narcisista. Beleza, bora ver. Esses vídeos se passam. Nenhum de nós sabíamos tudo que ela fazia. Por isso, nós não achávamos que ela era tão ruim. A gente só foi descobrir depois que nós deixamos de ser amigos dela e conversamos sobre o que aconteceu. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Broops. E sejam bem-vindos ao meu canal! Eu adoro Antes de essa começar intro. esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha Beleza. vida. Eu demorei bastante para fazer esse vídeo, porque eu queria esperar até acabar a minha faculdade para poder contar a história completa para vocês. Que história é essa? Antes de tudo, vamos entender o que é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, também conhecido como DSM-5, uma pessoa narcisista possui um padrão difuso de grandiosidade em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes. 1. Tem uma sensação grandiosa da própria importância. 2. É preocupado com fantasia de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. 3. Acredita ser especial e único, e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada. 4. Demanda admiração excessiva. 5. Apresenta um sentimento de possuir direitos. 6. É explorador em relações interpessoais, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. 7. Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. E 9. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Guardem essa informação, porque isso vai ser muito importante para a história. Então vamos começar. Essa pessoa que eu vou falar foi uma amiga nossa da faculdade, que a gente teve 3 anos de convívio galera, até porque tudo se desfazer. Ela era uma pessoa eu invejosa vou e falar se pra achava vocês. melhor do que todo mundo. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que acha que tá certa. É isso que eu acho que é uma pessoa narcisista. Não me ouvem. Pesquisa, vai pra escola e bebam água. Só queria fazer as coisas do jeito dela, dizia que era sua amiga e ficava falando mal de você pelas costas, ficava jogando todos do nosso grupo uns contra os outros e odiava qualquer mulher. Inclusive mulheres que não existem. Isso é apenas um resumo do que eu vou contar pra vocês ao longo desses vídeos. Porque é tanta coisa que eu tive que dividir vários roteiros, senão ia ficar 3 horas de vídeo. É sério, não tô brincando. A história começa no começo do começo, primeiro ano da faculdade de animação. E aqui temos a nossa personagem principal. Vamos chamar ela de Batata, porque, né? No começo, ela era uma pessoa que era muito extrovertida e sempre ajudava os outros. Tanto que ela até virou representante de turma. Ela tinha uma presença tão forte que todos prestavam atenção nela quando ela falava. A primeira a interagir com ela foi a Amanda. Um dia ela chegou na sala e só tinha a Batata. Então, ela se sentou ao lado dela. Logo, a Amanda percebeu que a Batata não tava lá com uma cara muito boa e perguntou o que tinha acontecido, o que foi o pior erro da vida dela. E com isso, a Batata simplesmente começou a jogar todos os problemas pessoais dela na Amanda. E no final do monólogo dela, ela ficou toda feliz e disse: "Nossa, você é tão legal, vamos trocar o nosso número de telefone?" E quando a Amanda chegou em casa naquele dia, ela recebeu a seguinte mensagem: "Eu adorei te conhecer, sinto que seremos melhores amigas." Nesse momento, todas as bandeiras vermelhas levantaram na cabeça da Amanda. Agora deu Ela achou que aquilo era um comportamento meio estranho. Fala logo isso de cara pra alguém que você acabou de conhecer. Parecia algo de alguém manipulador. Mas ela também achou que ela apenas fosse uma pessoa carente e ignorou os sinais. Como eu e a Amanda já éramos colegas, a Batata entrou logo em seguida. Depois o Marcão e por fim a Miguca. Enquanto nos conhecíamos, a Batata ia contando umas coisas sobre a vida dela que não faziam muito sentido. Ela nunca sabia dar uma explicação da situação e parecia que ela contava as coisas pela metade. Uma delas era o fato dela nunca ter tido amigos. Ela dizia que a única amiga dela na infância foi uma prima e que elas eram inseparáveis, mas do nada, ela passou a ser rude com ela. A gente perguntou o que tinha acontecido pra prima dela passar a odiar ela, porque não é possível que um ser humano em sã consciência faria isso de graça. Mas ela dizia que não sabia o motivo e que essa prima dela era apenas uma maluca. Ela vivia falando o quanto que ela gostava de passar o tempo com a gente e que na escola antiga dela todos a maltratavam muito. Todos me odiavam. E quando a gente perguntava o porquê disso, ela só respondia que não sabia e que eles eram estranhos e malvados. Só pra falar que ela nunca teve um amigo, ela contou que uma vez ela fez uma amizade com uma menina e chamou ela pra ir pra casa dela. A menina apareceu na casa dela vestida de Lolita e ela ficou com raiva e nunca mais falou com a garota. Vai entender. Mas essa foi a
única pessoa a ir na casa dela. A gente não questionava muito também, porque todos nós tivemos uma experiência de escola ruim em nossas vidas. Eu já estudei em uma escola que ninguém gostava de mim, mas era porque a popular da sala não gostava de mim e mandava os outros não falarem comigo. Mas ela nunca sabia dizer pra gente o porquê dos outros odiarem ela. E a gente meio que aceitava. O primeiro problema que tivemos com ela foi um trabalho em grupo que a gente teve que fazer com outras duas meninas. Enquanto nós 4 trabalhávamos pra fazer um projeto legal, ela ficava batendo papo e mexendo no celular. Essas duas meninas ficaram pé da vida e foram falar com a Amanda sobre isso. Não tem condição, ela não faz nada. Nunca mais faço trabalho em grupo com ela. Ela é um peso morto e a gente tá fazendo tudo. A Amanda, vendo essa situação e vendo que as duas meninas já estavam quase pegando os cascos de batata, puxou ela pro banheiro pra conversar e a Batata não gostou disso. Por que que você tá me puxando pro banheiro? É a fulana que tá arranjando problema comigo sem motivo. E novamente a questão do eu não fiz nada de errado, a culpa é dos outros e não minha, aparecia. A coitada da Amanda tentava explicar a situação, mas a Batata só ficava mais e mais furiosa com tudo aquilo e começou a gritar mais e mais com a Amanda. Então ela deixou de lado. Nesse período também, a gente teve aula de Photoshop e Illustrator e eu era péssima nessa matéria. Eu ficava tão desesperada que todo mundo conseguia fazer, menos eu, que eu ficava frustrada com aquela situação e começava a gritar com o computador. Todo mundo ria e achava estranho gritando com o coitado do computador, mas a Batata... Eu também sou que nem ela. Achava que eu estava gritando com ela e ela ficava com raiva de mim por conta disso. Ela começou a ir até a Amanda pra reclamar de mim e ela dizia que não tinha nada a ver, que eu tava frustrada com o computador em si, mas ela jurava que eu tava com raiva dela e que eu estava gritando com ela. Isso foi algo que gerou muitos problemas entre nós. Eu respirava e a Batata achava que eu estava atacando a pessoa dela. Juro por Deus que teve um dia que ela arrumou confusão comigo por conta do jeito que eu entreguei a borracha pra ela. Juro por Deus. Eu sei lá como que ela queria que eu emprestasse a borracha, mas aparentemente tinha que ser de algum jeito especial. Mas pro fim do período, a Batata começou a mudar o comportamento. Ela deixou de ser a pessoa bem-humorada, extrovertida e que ajudava todo mundo e passou a ficar agressiva, negativa e preguiçosa. E essa foi a primeira bandeira vermelha que a gente percebeu. Tudo que não ia do jeito dela, ela gritava, esperneava e se debatia igual uma criança de 5 anos. Ela não fazia mais os trabalhos direito e quando fazia, era de qualquer jeito ou então era ela que monopolizava o trabalho para ser feito exatamente como ela queria e descartava qualquer opinião nossa. É muito chato. Mas eu acho que por a gente ainda não se conhecer muito bem, a gente achou que ela só tava cansada. Porque a gente já tava no final do primeiro período da faculdade. E realmente foi um período estressante pra gente. Eram 9 matérias para dar conta, professores malucos, a gente tendo que acordar às 5 da manhã pra pegar a condução e ir pro centro do Rio. Tudo isso foi extremamente cansativo e estressante pra todos nós. Então a gente meio que relevou tudo isso e seguiu em frente. Mas a gente mal sabia o que estava por vir e com o que a gente ia ter que lidar. Stop, continua. Obrigada. Então, galera, esse foi o vídeo e falou. Quer dizer, vídeo e falou.